Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, o Domingo da Misericórdia, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também nas redes sociais da nossa diocese. Nesse primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, depois também temos a reprise sempre das 10 às 11 da noite na Rádio Miriam. Nós temos o Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, que reproduz o Razões da Fé a partir das 9 horas de domingo. E também o YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre às 8h30 da noite de domingo, e na TV Serra, canal 526 da NET, nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, buscar, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, os vídeos que semanalmente nós publicamos, as mensagens do nosso bispo e o próprio Razões da Fé, que todas as semanas nós publicamos. Há pouco eu falei que nós estamos no Domingo da Misericórdia. É o segundo domingo do tempo da Páscoa. Domingo passado nós celebramos a ressurreição do Senhor. Cristo vive e nos quer vivos, nos diz o Papa Francisco na exortação apostólica Cristo vive. E o tema de hoje, a Divina Misericórdia e o abraço misericordioso de Deus. Nós temos como convidadas, então, a Caroline de Azevedo Ecker-Heck, que é professora de música e musicoterapeuta e sócia proprietária da Musicale, Escola de Música e Musicoterapia. Ela pertence à paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul, atua em grupos de canto na Catedral Diocesana e é voluntária no movimento Um Só Coração, que divulga a Divina Misericórdia. Caroline, olá, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, muito obrigada pelo convite. É uma alegria imensa poder estar aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre essa grande misericórdia de Jesus. Muito bom. E nós temos a irmã da Caroline, que é a Letícia de Azevedo Ecker Dalcarobo, isso aí, que é professora de música também, musicoterapeuta e sócia proprietária da Musicale, Escola de Música e Musicoterapia. Elas trabalham juntas. Também faz parte da paróquia do bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul, ajuda na Catedral Diocesana e, junto com os pais, junto com a irmã, também faz parte do movimento Um Só Coração. Olá, Letícia, obrigado também pela tua presença. Olá, Felipe, olá a todos que estão nos ouvindo. Agradeço imensamente o convite de estar aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre essa misericórdia de Deus e para que cada um possa se aprofundar mais nesse assunto, aqueles que já conhecem um pouco, mas também aqueles que estão ouvindo, quem sabe, pela primeira vez. Muito bom. E eu já começo com a Caroline. Qual é a origem histórica da devoção à Divina Misericórdia? Como é que começou tudo isso? Então, a devoção à Divina Misericórdia iniciou na Polônia com a irmã Faustina Kowalska, hoje Santa Faustina Kowalska. Ela, no dia 22 de fevereiro de 1931, teve uma visão e ela viu Jesus misericordioso. Eu vou pegar aqui no Diário de Santa Faustina, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também, uma passagem que ela diz o que Jesus falou nesse dia para ela. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós.
Desejo que esta imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Então, a partir dessa visão, Santa Faustina teve toda uma história com Jesus misericordioso e a partir dali que iniciou essa devoção à Divina Misericórdia. E é essa imagem que nós vemos aqui, né? Esta imagem que temos aqui na frente. Essa imagem que Santa Faustina viu e Jesus pediu que fosse pintada. Inclusive, esse quadro não é do Brasil, né? Isso, ele veio diretamente da Polônia. Foi um presente que nós recebemos de uma família muito querida, na qual a filha mora na Polônia. Então, ela comprou para nós e nos enviou de presente. Que bom. Letícia, quem foi Santa Faustina e qual foi o papel dela na popularização, nessa forma de divulgar e de começar a devoção à Divina Misericórdia? Bom, então Santa Faustina, como a Carol comentou, foi uma religiosa e ela foi uma mística. Ela tinha encontros com Jesus e onde ele pedia para ela escrever aquilo que ele dizia para ela. O primeiro desejo que Santa Faustina sentiu para dedicar sua vida a Jesus mesmo foi aos 7 anos de idade. Mas naquela época e depois quando ela comentou com os pais sobre esse desejo, ela não foi acolhida, né? Os pais não aceitaram muito bem a ideia. Até porque ela era a terceira filha de 10 irmãos. Então, eles precisavam, naquele momento, da ajuda dela, precisavam da presença dela ali. E depois dessa primeira negativa, ela acabou enterrando esse desejo, né? Acolheu a necessidade do momento, que era ficar onde ela estava. Mas, uns anos depois, quando ela já tinha 18 anos, ela teve uma visão de Jesus, onde ele estava com as chagas, estava sofrendo, e falou para ela nesse momento: até quando eu tenho que ter paciência contigo? E a partir dessa frase, dessa visão, ela se deu conta de que ela precisava ir atrás daquilo que Jesus queria para ela, que era mesmo a dedicação total do seu tempo, das suas atividades, ou seja, entrar num convento. E ela foi bem, as ideias dela, ou as visões místicas dela, e depois tudo que ela também ia falando para as próprias irmãs que moravam com ela, isso foi bem aceito? Assim, desde o começo houveram bastante dificuldades, né? Até mesmo para entrar no convento, ela recebeu alguns nãos de algumas congregações, até que ela foi aceita na congregação das Irmãs Nossa Senhora da Misericórdia. E mesmo nessa congregação, ela teve as dificuldades ao falar sobre isso, né? Porque, afinal, ela recebia as visões e estava lá no claustro, né? Sozinha. Ela não tinha muito as condições de divulgar para muitas pessoas. Ela falava para quem estava lá presente. Então, uma das formas, a principal maneira com que ela divulgou a devoção à Divina Misericórdia foi na obediência ao próprio pedido de Jesus e também do seu diretor espiritual, que pediu para que ela escrevesse. E mesmo depois, com todas as dificuldades para implementar mesmo, divulgar mesmo, ela, tendo feito isso bem feito lá na época dela, depois abriu as portas para que o próprio diretor dela divulgasse, depois que ela já tinha falecido. Ela mesma não viu a devoção ser propagada, mas aos pouquinhos, a partir daquilo que ela fez lá e da continuidade do diretor espiritual, a devoção foi sendo aceita e conhecida e popularizada. Que ótimo! E quais, seguindo, né, quais são os principais elementos, Caroline, da imagem que a gente vê, né, da imagem de Jesus misericordioso, e qual é o seu significado dentro da devoção à Divina Misericórdia? A própria imagem de Jesus misericordioso nos traz, então, vários pontos, né, em relação à Divina Misericórdia. Alguns deles, então, o primeiro que a gente consegue ver é o próprio olhar de Jesus, né? Ele chama muita atenção, o olhar na imagem da Divina Misericórdia. Jesus diz para Santa Faustina que esse olhar que ele tem na imagem é o mesmo olhar que ele tinha na cruz. Então, é o olhar que Jesus tinha para cada um de nós no momento de maior sofrimento que ele passou, né? E em qualquer quadro, assim, da Divina Misericórdia, você esteja no lado direito, esteja no lado esquerdo, olhando de frente, Jesus está sempre te olhando. Então, Jesus acompanha cada um de nós individualmente com o seu olhar. O olhar misericordioso que ele tinha na cruz no momento de sua morte. A gente também pode observar a mão direita, que fica levantada para nos abençoar, e a mão esquerda sobre o coração, representando a sua escolha em se doar por nós, se doar por amor a nós.
Jesus também, ele tá com uma túnica branca, né? Dá para ver ali por trás. A imagem tá pequenininha, mas dá para enxergar, né? Que significa que Jesus é o sumo sacerdote e ele venceu a morte. Então já é Jesus ressuscitado de branco. Temos também os raios, que é o raio vermelho e o raio branco, que representa o momento que o coração de Jesus foi transpassado pela lança e jorraram sangue e água. Então, nós temos o sangue e a água do coração de Jesus. O sangue, ele representa a vida das almas. E a água representa aquilo que justifica as almas, que seria o sacramento do batismo e o da confissão. Também tem os pés de Jesus, que eles não estão parados, eles estão em movimento. Então, Jesus está dando esse primeiro passo para chegar a cada um de nós. Ele que vem a nós para que nós o aceitemos e podemos também aceitar, dar um passo em direção a Ele, né? Então, Ele toma essa iniciativa de chegar a nós para que nós possamos acolhê-lo e também dar um passo em direção a Ele, em direção à sua misericórdia. Também é muito importante a frase que está escrita, Jesus, eu confio em vós. Ali no quadro está em polonês, né, como ele veio da Polônia. Mas a chave principal da Divina Misericórdia é a confiança. Então, Jesus, eu confio em vós. É uma frase que precisa estar inscrita nos quadros da Divina Misericórdia. E um último detalhe, que não é necessariamente a imagem de Jesus, mas ele sempre está pintado num fundo preto. Porque um fundo escuro, né? Porque significa que Jesus está saindo da escuridão para nos trazer a luz. Então, que a gente possa também aceitar sair da nossa escuridão para chegar na luz de Jesus, né? E depois, consequentemente, levar essa luz também aos outros. Perfeito. É importante a gente conhecer os elementos que compõem, né, o ícone, o quadro da Divina Misericórdia, para que a gente também, na hora que a gente vai em alguma comunidade, a gente vê o quadro, ou vem para Caravaggio, né, nesse segundo domingo e vê, né, que temos a Festa da Misericórdia, que a gente vai falar depois, mas para que a gente não fique com aquilo, que Jesus é esse, que é isso? É importante a gente dar a conhecer essa devoção, que é relativamente nova, né? Ela não... ela é dos anos 1930, né? Que nós estamos falando. Então, é uma devoção relativamente nova. Então, por isso, e ela vem crescendo. Eu acho que vocês também percebem que ela vem crescendo, né? Sim. E muitas vezes ali, só retomando a imagem, a gente vê uma imagem e não tem noção da quantidade de detalhes que foram, nesse caso, pensados por Jesus, né? Porque ele que diz tudo isso para Santa Faustina. Então, é bom também contar para as pessoas e poder entender cada detalhezinho da imagem, o que significa cada coisa, né? Conhecer os significados, né? Porque da mesma forma que a gente só ama aquilo que a gente conhece, a gente entende melhor aquilo que a gente conhece. Então fica muito mais fácil a gente se aproximar da devoção, se apaixonar pela devoção, quando conhece todos esses detalhes e o que eles significam para a nossa vida. Muito bom. E aí eu sigo com a Letícia. Quais são os ensinamentos-chave transmitidos por Jesus a Santa Faustina em relação à misericórdia? Então, a Carol comentou até um pouquinho, mas a chave, o ponto-chave da devoção à Divina Misericórdia é a confiança em Jesus. Isso é o principal. Já está estampado na frase dos quadros, né? Jesus, eu confio em vós, e vem como sendo o elemento principal. Jesus diz no diário que tem um jarro onde a gente pode sempre recorrer, e esse é o jarro da confiança, a confiança nele. A gente pode parar para pensar e comparar que muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba confiando em pessoas que nem conhece. Confiando no motorista quando entra no ônibus, confiando num piloto de avião quando entra no avião e não tem mais alternativas de algo para fazer com as próprias mãos. A gente tem que confiar. Então, por que a gente não vai confiar a nossa vida àquele que se entregou por amor a nós? Né? Esse é o ponto principal, essa é a chave. A gente poder adquirir essa confiança e se aprofundar nessa confiança em Jesus, porque Ele pede que a gente confie. E quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Isso o próprio Jesus diz no Diário de Santa Faustina. Me contem um pouquinho mais e contem pra gente um pouquinho mais sobre a história do Diário de Santa Faustina. Ok, eu posso começar. O diário, então, ele surgiu a partir dos escritos
de Santa Faustina, que começaram quando Jesus pediu que ela escrevesse. No começo ela escrevia em fichas que a irmã disponibilizava e depois em cadernos que ela foi adquirindo, né, a madre, para que Santa Faustina pudesse escrever. Esses escritos depois ela passava para o seu diretor espiritual, que acompanhava com ela, né, e reforçava esse pedido para ela escrever. Porque Santa Faustina, se a gente for conhecer um pouco da história dela inicial, ela não teve muito estudo. Ela estudou 3 ou 4 anos de estudo na infância. Foi alfabetizada, bem dizer, né? E teve que sair para começar a trabalhar e ajudar na dinâmica familiar. Então, ela poderia ter usado isso como desculpa, né? Não ter muito conhecimento. Ela poderia ter... enfim, outros empecilhos, né? Não ter fácil acesso ao papel, à caneta como nós temos hoje. A madre tinha que autorizar, mas ela insistiu, né, em fazer a vontade de Jesus, aquilo que ele pediu para ela, que foi escrever tudo o que ela via, tudo que ele falava para ela. Então, no diário tem as experiências dela, conta tudo que Jesus falava, mostra todos os encontros de Jesus com Santa Faustina e também relata um pouquinho da vida dela. Ela vai falando quando ela era transferida, quando ela precisava visitar uma irmã, visitava a família, ela fala da família dela, além de todos esses encontros que ela teve com Jesus. Ao total foram 6 cadernos, se eu não estou enganada, acho que foram 6 cadernos, que hoje foram compilados, né, e nós conhecemos como o Diário de Santa Faustina, mas que fazem parte, então, de toda essa trajetória de experiência de vida e escrita de uma santa polonesa. Perfeito. E como é que ela se tornou conhecida? Ela, Santa Faustina, se tornou conhecida no mundo? A gente sabe que depois tem uma ligação com João Paulo II e tudo. Como é que ela se tornou conhecida? Primeiramente, foi na Polônia. As pessoas já tinham essa fama de santidade, né, nela. Então, na Polônia, conheciam a misericórdia, começou a ser divulgada. E como foi ela que tinha escrito tudo sobre Jesus misericordioso, ali que ela estava mais conhecida, né? Mas depois a misericórdia passou por uma série de questões que foi interpretada errado. Então, a devoção à Divina Misericórdia foi proibida por um tempo como forma preventiva, né? E depois São João Paulo II, que era bispo da Polônia, ele disse, mas como que foi uma mentira se eu conheço e eu sei que é uma grande verdade, né? Isso quando ele já era papa, né? Então, ele foi atrás dos documentos, ele foi fazer tudo de novo, traduções, e aí perceberam que foi um erro de tradução. E então, tinham entendido errado aquilo que ela havia escrito, e aí que entra São João Paulo II, e ele ajudou muito na divulgação por conta disso, porque ele era polonês, já conhecia a história de Santa Faustina, conhecia a Divina Misericórdia, então ele resolveu esse mal-entendido que havia acontecido em torno da misericórdia, e aí que Santa Faustina foi realmente mais conhecida, e a misericórdia também no mundo todo. E foi ele que a canonizou, e ao mesmo tempo foi quem oficializou o Domingo da Misericórdia, né? Isso, porque o Domingo da Misericórdia foi pedido por Jesus para Santa Faustina, mas quem instituiu foi João Paulo II. E começou inicialmente na Polônia, né? Em 1985, se não me engano, foi a primeira vez instituído na Arquidiocese de Cracóvia. Então, lá já era celebrado. 10 anos depois, o Papa João Paulo II proclamou que fosse em toda a Polônia. Então, já expandiu um pouco mais, né? Demorou 10 anos para que em toda a Polônia fosse comemorado o Dia da Misericórdia. E 5 anos depois, no dia da canonização de Santa Faustina, no próprio dia, São João Paulo II, então, proclama para o mundo inteiro que seja comemorado no mundo inteiro o Domingo da Misericórdia. Eu vou dizer para vocês que eu não tinha me dado conta de alguns que não são coincidências. São passos que o Espírito Santo dá, né? Então, o primeiro lugar em que se celebrou o Domingo da Misericórdia foi na Diocese de Cracóvia. A Jornada Mundial da Juventude de 2016 foi na Cracóvia. E no meio do Ano da Misericórdia, que o Papa Francisco, né, promulgou para aquele tempo. Então, são coisas que não são do acaso. Né? São passos que o Espírito Santo ajuda a igreja a dar, né, nesse tempo da história. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique com a gente, até daqui a pouco.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 30 35 38 66. TV Serra, unida com você na fé e na oração. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210. Almoce na família Gasperim Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperim Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. Ser feliz é agora. Viajar pelo mundo é o que eu mais queria. Na terra, na água, no ar, eu vou de Sesc com meu bem. Fazer check-in na alegria. Com Sesc o destino é ser feliz. Acesse o site e compre no Sesc mais próximo. Ser feliz. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja.
toque de classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54-3268-1466. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para a sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon. Há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450. Fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, dia 7 de abril de 2024, o domingo da misericórdia, segundo domingo do tempo da Páscoa, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Muito obrigado a você por nos acompanhar, por acompanhar o programa Razões da Fé a cada semana. Nosso tema de hoje, a Divina Misericórdia e o abraço misericordioso de Deus. Nós temos como convidadas a Caroline de Azevedo Ecker Heck e a Letícia de Azevedo Ecker Dal Carobo. Eu estou aprendendo ainda os sobrenomes. E nós estamos falando aqui sobre o Domingo da Divina Misericórdia. No primeiro bloco, nós adentramos sobre no que é a devoção da Divina Misericórdia, características históricas, o quadro de Jesus misericordioso, quem foi Santa Faustina e também a importância de João Paulo II, de São João Paulo II em todo este processo. E agora nós vamos dando sequência. Nós celebramos nos dias atrás a Páscoa, mas Jesus misericordioso nos recorda, com os raios que saem do seu peito aberto, nos recorda também a vida doada na cruz. E eu pergunto para Caroline, como a compaixão e o amor de Jesus na cruz podem nos inspirar a cuidar uns dos outros nesses tempos de sofrimento? Então, não somente nos raios, a gente tem o sinal da paixão de Jesus, como também no olhar, que a gente estava comentando anteriormente. Então, eu acredito que, como Jesus sofreu muito na sua paixão e no momento da sua morte, e mesmo assim ele nos olhava com esse olhar misericordioso, ele nos olhava com compaixão, a gente deve pegar isso como exemplo e fazer o mesmo, Misericórdia, lá vem do latim a palavra, e é miserere, que é ter compaixão, e cordis, que é coração. Então, eu acredito que a gente tenha que ter compaixão do outro de coração. Não somente fazer por fazer, ou fazer porque é uma obrigação nossa,
Então, acredito que a gente consiga pegar esse olhar misericordioso de Jesus para que nós também possamos ter esse olhar atento e misericordioso para aquele que precisa, mesmo que nós estejamos em sofrimento. Não ter isso como desculpa, que eu não estou num bom momento, que eu estou sofrendo, né? Independente da situação que nós estejamos passando, que nós possamos olhar o outro com compaixão e com amor, assim como Jesus fez conosco na cruz. E como vocês, enquanto também divulgadoras da devoção da Divina Misericórdia e pessoas que também cresceram no lar que, né, com os pais de vocês que desde o começo sempre, né, nessa missão de falar sobre a Divina Misericórdia, como vocês percebem a ação da Divina Misericórdia na vida de vocês? Bem concretamente, assim. Eu acho que, principalmente, eu vejo como uma responsabilidade tu conhecer a misericórdia, né? Porque tu não tem desculpa, né? Tu entendendo a misericórdia, sabendo da misericórdia de Deus para contigo, tu não tem o que fazer assim de, mas eu não conhecia, eu não sabia. Então, é uma grande responsabilidade minha para comigo mesma, né? Em questão da minha salvação, por exemplo, eu conheço a misericórdia de Deus, então eu tenho que estar em busca da misericórdia dele, buscando a minha salvação e ajudando também que os outros conheçam, para que os outros também tenham essa responsabilidade. Porque a responsabilidade é algo mais pesado. Sim, mas é importante, né? Então, que os outros possam conhecer também, para que eles tenham essa responsabilidade da misericórdia em suas mãos também. Tanto para suas questões próprias, quanto para ajudar a levar para mais pessoas também. Eu acho que, complementando, uma grande... Uma coisa que me lembra muito a misericórdia de Deus também é o fato de ter crescido e nascido num berço católico, né? Isso eu levo muito como um carinho de Deus, assim, um ato de misericórdia. A gente sabe que em qualquer momento da vida que alguém se converter, vai receber esse mesmo amor, né? Mas como a Carol falou que é uma responsabilidade, eu acolho isso com muito carinho e também recebo com essa responsabilidade de, por ter vivenciado a fé católica, a igreja, as atividades da igreja, né, desde pequena, de poder ajudar as outras pessoas a conhecerem também, né, independente da fase da vida. É aquela coisa também da própria transmissão da fé, no caso dos filhos, da família, né? Tu reportas agora a ideia, né, e a importância de nascer numa família católica e de ter um berço que ensinou desde o começo os valores e ao mesmo tempo o que a igreja ensina, o que a igreja fala, e caminhar nessa comunhão da igreja e também a responsabilidade de passar adiante isso, né? Uhum. O Papa Francisco tem muito essa preocupação, né? Ele tem expressado várias vezes. Dias atrás também, no Sábado Santo, conversando com Dom José, nosso bispo, eu perguntei a ele, gravando para o programa da Diocese da Canção Nova, eu perguntei para ele: Dom José, qual foi o momento, o que nesse tríduo pascal mais marcou o seu coração de pastor? E ele me trouxe assim, a Sexta-feira Santa, mas não só pela morte de Jesus, mas por ver tantos casais jovens nos momentos, seja na Via Sacra, que ele acompanhou a Via Sacra nos pavilhões da Festa da Uva e no centro da cidade, né, a procissão. Então, seja nesses momentos, né, casais jovens com os filhos nos braços. E eu acho que é bem importante isso que a Letícia também comenta, né, da necessidade de transmitir a fé da igreja. Né? O que vocês também podem falar sobre isso? Eu estava pensando agora, né, tanto a questão de transmitir, mas também de colocar em atos concretos, né? Por exemplo, nós, desde pequenas, a gente atua de alguma forma na música. Como nós aprendemos desde pequena, né, colocamos esses dons a serviço. E também em obras de misericórdia.
não vou lembrar o ano exatamente, mas quando nós éramos pequenas, meu pai atuava na pastoral da criança. E também, por sermos crianças, né, a gente gostava de ajudar, porque via as outras crianças. Então, em momentos de entrega de presente, ou momentos de... outros, assim, de convivência, né, com o pessoal da pastoral, a gente estava inserida, né? Era uma coisa em família. Então, não somente transmitir os ensinamentos verbalmente, mas também inserir a família inteira nos atos de misericórdia, de compaixão e de ações que ajudam o próximo e que nos fazem a igreja. Muito bom. E agora, então, vou seguindo com a Letícia, né? Quais são as práticas de oração mais comuns associadas à devoção à Divina Misericórdia? É interessante que, além de trazer a questão da misericórdia, Jesus também nos deixou ferramentas, né? Que foram formas de fazer as orações, formas de meditar. Uma delas é a imagem, que a gente já falou um pouquinho mais detalhado, e que por si só já gera um momento de contemplação, de reflexão e de aprendizado. Outro elemento, né, deixado por Jesus é a própria festa da misericórdia, que foi deixada no segundo domingo após a Páscoa, com um significado muito especial e que também nos leva a rezar mais neste dia, a buscar o sacramento da confissão, muito importante, né? Até tem a questão da indulgência plenária associada à festa da misericórdia, depois a Carol vai comentar melhor. Então, a festa da misericórdia, o terço da misericórdia, que talvez seja a oração mais conhecida, né, da devoção, que o próprio Jesus pediu, mas tem também a novena da misericórdia, que é para ser feita começando na sexta-feira santa, né, até chegar o dia da festa da misericórdia, e o próprio diário de Santa Faustina, ele é dividido em parágrafos. Cada parágrafo, se a gente for ler e meditar, gera um aprendizado Você grandioso. Pode fazer a leitura de um parágrafo por dia e usar como também a sua como oração. Exatamente. E tu falavas agora do terço, né? Do terço que talvez seja a oração mais difundida. E vocês têm percebido também, né, nas paróquias, comunidades, têm percebido que tem aumentado a oração do terço da Divina Misericórdia? Sim. Até na nossa paróquia ele é rezado, né? Tem... Às quartas-feiras tem atendimento, tem a oração do Terço da Misericórdia, mas não só na nossa paróquia, o Sagrado Coração de Jesus, em outros lugares a gente percebe que vem sendo expandido, né, essa devoção, as pessoas têm conhecido e têm gostado, né, de praticar. E como é o Terço da Misericórdia? Então, o Terço da Misericórdia a gente pode rezar no mesmo terço que a gente reza o Terço Mariano, né? E foi Jesus que pediu para Santa Faustina, ele que explicou direitinho como que seriam. Então, inicia com um Pai Nosso, com uma Ave Maria e um Creio. E nas bolinhas grandes, onde a gente rezaria o Pai Nosso, a gente reza a oração do Eterno Pai. E nas dezenas, então nas 10, a gente fala... pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E ao final a gente reza a oração do Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então, 3 vezes. Então o terço todo é pedindo misericórdia para nós e para o mundo inteiro, né? Por isso uma oração muito importante também. Perfeito. Caroline, como a devoção à Divina Misericórdia se relaciona com a compreensão católica do perdão, o perdão, absolvição que a Igreja dá, né, dos pecados, e a própria misericórdia de Deus, que um dia nós vamos ser abraçados por essa misericórdia quando, né, partirmos desta vida para o abraço do purgatório, para nossa salvação, o nosso encontro com o próprio Cristo misericordioso no céu. Então, misericórdia, ela é perdão, né? Eu vou pegar também um outro trecho agora do Diário de Santa Faustina, em que Jesus diz: as almas se perdem apesar da minha amarga paixão. Então, mesmo depois de toda a paixão de Jesus e morte para nos salvar, as almas ainda se perdem. É o que Jesus nos diz, né? Estou lhes dando a última tábua de salvação, isto é, a festa da minha misericórdia. Se não venerarem a minha misericórdia, perecerão por toda a eternidade. Então, Jesus, ele nos entrega também a festa da misericórdia como uma tábua de salvação.
a Letícia tinha comentado sobre a indulgência plenária, é uma forma da igreja confirmar aquilo que Jesus nos disse também, né? Porque São João Paulo II, ele estabeleceu em 2002 que aqueles que participassem da festa da misericórdia poderiam lucrar a indulgência plenária, que é o perdão das nossas culpas e penas, né? Então, além de ter que fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer para receber qualquer indulgência, que seria a confissão, a comunhão e rezar pelas intenções do Papa, eu vou ler aqui para não ter erro, né? Qualquer pessoa que em qualquer oratório ou igreja participar de alguma prática em honra à Divina Misericórdia e recitar na presença do Santíssimo Sacramento, seja ele exposto ou guardado, o Pai Nosso e o Credo, juntamente com uma invocação a Jesus Misericordioso, que pode ser a própria invocação que a gente tem no quadro, Jesus, eu confio em vós, vai estar lucrando também indulgência plenária. Então, Jesus nos deu toda a sua misericórdia e nos dá várias oportunidades de que recebamos o seu perdão por meio da sua misericórdia. E uma dessas oportunidades é na própria festa da misericórdia, agora neste domingo. Nós, durante todo o ano, geralmente, principalmente as igrejas maiores que recebem mais presença de público, também sei que a paróquia de vocês, a paróquia do bairro Cruzeiro, em Caxias, sempre tem os momentos de atendimento, de confissão, de orações, para aconselhamento, enfim. Pegamos o exemplo da Catedral de Caxias, por exemplo, foi aberto um horário no sábado pela manhã, porque muitas pessoas trabalham, né? Sim. Durante a semana, não conseguem ir no horário de atendimento semanal, mas aí abre-se no sábado de manhã também essa possibilidade. E sobretudo nesses tempos que a gente viveu até dias atrás da Quaresma, da Semana Santa, no tempo do Advento, sempre tem esses momentos mais fortes da penitência. Como é que vocês também avaliam e sentem esse apelo que as pessoas fazem à igreja e aos próprios padres para que tenha mais horário de confissão, para que tenhamos mais espaços, para que tenhamos mais padres, obviamente, por isso precisamos rezar pelas vocações, mas como vocês sentem isso, esse desejo, e de muitos jovens a gente tem percebido, né, de buscar a confissão? Eu vejo isso também como algo crescente. Assim como a devoção tem se espalhado, me parece que o desejo pela confissão também tem se espalhado. Eu acredito que as mídias sociais também têm ajudado muito nisso, né? A levar conhecimento para as pessoas e também conhecimento acerca da confissão, né? Que não é um momento de... o padre vai escutar os meus pecados. Depois não. O padre vai sair contando tudo. Né? O padre não pode contar tudo, inclusive, né? O que tu fala no confessionário fica no confessionário. Senão o padre está excomungado. Isso. Porque é tu e Jesus, é Jesus que está ali para te acolher e Jesus que está ali para te dar o perdão, né? Então eu vejo isso como algo muito bonito, assim, as pessoas realmente estarem buscando a confissão, estarem buscando mais horários, porque ali tu comentou do horário que tínhamos na catedral, né? Muitas pessoas trabalham, não conseguiam sair para se confessar nesse horário. E é difícil tu encontrar, assim, onde que eu vou me confessar no sábado e tudo mais, né? Encontrar, assim, disponibilidade. Tem. Uma igreja aberta, alguém para... Sim. É difícil, né? E então, ter esses horários no sábado pela manhã, estarem abrindo novos horários, mais padres, inclusive, durante a tarde, estarem se disponibilizando, ou antes da missa, quem sabe, né? Eu vejo isso como muito bonito, tanto as pessoas estarem procurando, quanto os padres estarem se abrindo também, porque é um sacramento muito importante, né? Então, que as pessoas estejam buscando isso é algo muito importante também. Até porque... A gente entende que a agenda dos padres é muito cheia também, né? Como tu falou, precisamos de vocações. Os padres já têm muitas atividades, mas conseguir abrir uma brecha para essa que é uma das mais importantes, né? Que é exercer o sacramento da confissão para aqueles que vêm arrependidos buscar, é muito importante. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, 7 de abril. Fique conosco, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência.
Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para a sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450, fones 54 3268 0550 e 984 34 81 17. Há quanto tempo você não sente segurança para mastigar? Aqui no Oral Sim, com os implantes dentários, vamos devolver a qualidade da sua mastigação e o prazer de comer novamente. Agende já uma avaliação. Você está procurando tecidos em geral para calçados, confecções, decorações, espumas, TNTs, EVAs, palmilhas diversificadas ou dry para confecções esportivas? Então, tudo isso você encontra na Sutile Malhas e Dublagem. Faça sua encomenda e garanta a qualidade para o seu produto. Sutile Malhas e Confecções, Rua Vêneto 1577, bairro Nova Vicenza. Contate pelos telefones 54 3261 1980 ou WhatsApp 54 996 10 1227. Aquela massa especial e na medida, aquele recheio de encher os olhos e de dar água na boca, aquela pizza deliciosa, com borda crocante e carregada de recheio. Agora a família Gasperim Pizzaria é rodízio, de terça a domingo. São mais de 35 sabores de pizzas e ainda por cima, rodízio de massas e filés. Faça sua reserva ou sua teleentrega pelos fones 54 3412 0826, 3412 0827 ou pelo WhatsApp 54 991 84 2919. Família Gasperim Pizzaria, o tempero que vem de berço, agora também com rodízio de pizzas, massas e filés. O
ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra, daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado. Prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 7 de abril, o domingo da Divina Misericórdia, segundo domingo do tempo da Páscoa. Aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nosso tema de hoje, a Divina Misericórdia e o abraço misericordioso de Deus. As nossas convidadas, a Caroline de Azevedo Ecker Heck e a Letícia de Azevedo Ecker Dal Carobo. Elas são professoras de música e trabalham na divulgação da devoção à Divina Misericórdia aqui na Diocese de Caxias do Sul. E a gente, então, está falando do contexto desse segundo domingo do tempo da Páscoa. Falamos no primeiro bloco sobre como iniciou a devoção, sobre a pessoa de Santa Faustina, sobre São João Paulo II. Depois, no segundo bloco, nós recordamos quais são as principais formas de rezar para a Divina Misericórdia. Toda a parte também, as meninas falaram sobre a confissão, sobre a indulgência plenária. Então, se você não acompanhou essas primeiras duas partes e estiver nas redes sociais, volte um pouquinho, você vai também poder aprender um pouco mais sobre a Divina Misericórdia. E eu começo com a Letícia. Qual a importância do Domingo da Divina Misericórdia no calendário litúrgico da Igreja e como ele é celebrado em todo o mundo? Sim, bom, como a gente falou, a partir dos anos 2000 ele foi instituído para toda a Igreja, né, por São João Paulo II. E antes de começar a falar da importância dele na liturgia da Igreja, eu vou ler também um pedaço aqui do Diário de Santa Faustina, um trechinho, onde Jesus pede que seja feita a festa da misericórdia. Então, no parágrafo 699, ele diz: desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Nesse dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximarem da fonte da minha misericórdia. Então, ela já é, de todas as formas de culto à Divina Misericórdia que a gente conversou, da imagem, o terço, a hora da misericórdia, a festa é, podemos dizer, a mais grandiosa, porque ela reflete o ápice, o mais importante de tudo aquilo que Santa Faustina trouxe, que Jesus falou para ela. Então, não é coincidência que ela ocorre logo após a Páscoa, na oitava da Páscoa, onde a gente está ainda vivendo a questão da paixão, morte e ressurreição de Cristo, né, principalmente, e vivendo essa fase que foi o período da história, né, a forma como Jesus mais demonstrou a sua misericórdia. E é interessante também que no Diário de Santa Faustina, Jesus não só diz que ele quer a festa, mas também como ele quer. Que seja celebrada solenemente, que seja no segundo domingo da Páscoa, que seja exposta a imagem e abençoada para as pessoas. Então, isso tudo acaba fazendo com que a festa da misericórdia seja uma das formas mais grandiosas de exercer a devoção, né? E deixa agora só fazendo um parênteses, né? Algo que também não é do acaso, né? Nós temos no segundo domingo da Páscoa
a leitura, a proclamação do Evangelho é justamente de Tomé. Aquele que precisou da misericórdia também, porque a fé dele era do toque, ele precisou tocar para acreditar na ressurreição, e ele precisou da misericórdia do próprio Cristo, e diz, vem, tô aqui, né? É algo que não é do acaso também, né? Sim, Jesus deu o primeiro passo, e depois Tomé precisou dar o seu passo para chegar perto de Jesus. Né? Assim como nós estávamos comentando dos pés de Jesus que estão em movimento na imagem, ele precisou dar o primeiro passo para que Tomé acreditasse. E também tem outro detalhe que é uma curiosidade, né? A gente não acredita em coincidência, então uma providência, que a primeira missa celebrada no Brasil foi num domingo após a Páscoa. Então ainda não tinha a instituição da misericórdia, ainda não tinha Santa Faustina, mas Jesus sabia que era o domingo após a Páscoa e que futuramente ia ser celebrada a festa da misericórdia. Então a gente pode dizer que a primeira missa no Brasil foi celebrada num domingo. Que tem aquele quadro famoso, foi celebrada na terra de Santa Cruz. Isso aí. Santa Cruz no dia da misericórdia. Que ótimo. E como surgiu então o movimento Um Só Coração, de que vocês também são voluntárias e trabalham na divulgação? E como é organizada a Festa da Misericórdia aqui na nossa diocese? Então, eu, a Letícia e nossos pais, nós divulgamos a misericórdia desde 2008. Então, em 2009, nós já fizemos a primeira festa da misericórdia na nossa paróquia, que era onde a gente conseguia realizar, né? Então, lá no bairro da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Cruzeiro, ainda era o Padre Johnny Bonato, nós fizemos a primeira festa da misericórdia. E em 2013, nós conhecemos o Padre Diego Bettoni, que ele também divulgava a Divina Misericórdia na paróquia dele, que no momento era a Paróquia Santa Catarina. E então nós resolvemos nos unir e divulgarmos juntos a Divina Misericórdia. E assim surgiu o movimento Um Só Coração, que teve a aprovação de Dom Alessandro, que no momento era o nosso bispo diocesano, né? Então, em 2014, logo após termos nos encontrado com o Padre Diego, nós fizemos a primeira festa diocesana, que aí foi realizada aqui no Santuário de Caravaggio. E a partir de então, todos os anos foi realizada a Festa da Misericórdia aqui no Santuário. Esse ano vai ser a 10ª festa, inclusive, estamos de aniversário, né? A festa está de aniversário, a 10ª edição. Neste domingo. Na nossa diocese, claro, né? Neste domingo. E sempre tem uma programação, né? Inicia com a missa das 11 horas e depois à tarde tem uma programação. Neste domingo vai ser a missa às 11 horas, depois às 1h30 tem o terço mariano dentro do santuário e às 15 horas será rezado o terço da misericórdia pelas crianças do Projeto Savipa no pátio, ao lado da igreja antiga. Se o tempo permitir. Se o tempo permitir. Se o tempo não permitir, vai ser dentro do santuário Não antigo? Tenho essa informação, mas acredito que daí vai ser dentro da igreja antiga. Isso aí. Perfeito. E vocês, assim, certamente vocês já ouviram de tanta gente, vocês também têm isso presente na vida de vocês. Temos testemunhos ou histórias inspiradoras da ação da Divina Misericórdia na vida das pessoas? Sim, com certeza. Isso daria um programa à parte, né? Para falar só sobre Nós temos 10 minutos do nosso bloco que a gente pode abordar então isso. Vamos lá. Muitas pessoas, elas contam e relatam depois milagres ou acontecimentos que aconteceram através da oração à Divina Misericórdia, né? E a gente sabe que esses milagres, eles acontecem para aumentar a nossa fé. Né? Jesus fez muitos milagres na Bíblia e ele continuou fazendo através da intercessão dos santos, através da oração e dos pedidos das pessoas ao longo da história, até os dias de hoje. Então, a gente pensou em alguns exemplos para trazer, né? E um deles diz respeito à promessa de Jesus de que ele mesmo vai buscar na hora da morte aqueles que divulgam a sua divina misericórdia, aqueles que estão trabalhando, enfim, né, e divulgando essa face tão importante de Deus que é a misericórdia. Então, essa história é sobre uma mulher que ela já estava bem senhora e ela divulgou a vida inteira a Divina Misericórdia. E ela estava muito doente, né, no final de sua vida. Então, a filha que estava em casa com 2 amigas disse, deu as 3 horas da tarde e ela falou, vamos rezar o terço da misericórdia na frente do quadro, porque minha mãe sempre rezava. E agora ela não estava podendo, né, estava bem debilitada.
Então, as 3 moças foram à frente do quadro para rezar o terço da misericórdia. E durante a oração do terço, a filha viu a imagem de Jesus que estava no quadro sair do quadro e ir até o quarto da mãe dela e pegar no colo e entrar no quadro de novo, com a mãe no colo. E isso foi tão forte, assim, essa experiência, que ela desmaiou. E as amigas que foram socorrer. Mas quando ela acordou, ela ficou com medo de contar para elas, mas foi até o quarto ver a mãe e a mãe tinha falecido durante a oração do terço e aquela visão que ela teve. E ela ficou por um tempo, né, com esse receio de contar, mas até que um dia ela não aguentou e comentou com as amigas, lembra aquele dia, né, que a gente parou para rezar, que, enfim, aconteceu isso. E as amigas relataram que viram a mesma coisa, mas nenhuma teve coragem de contar uma para outra. Então, só depois, né, que elas foram acabar tendo essa confirmação de algo que foi uma experiência pessoal, né? Claro que esses milagres são experiências pessoais, mas que as 3 viveram naquele momento e que hoje servem pra gente, pra aumentar a nossa fé, a nossa confiança na misericórdia de Deus e nas promessas que Ele fez pra nós. E também uma história que eu gosto bastante, que mostra como que a gente pode, na simplicidade também, divulgar a misericórdia de Deus, né? Que conta a história de uma mulher que ela conhecia a devoção, mas ela não tinha muito estudo, então ela não tinha como divulgar para as pessoas também. E ela trabalhava levando as pessoas de barquinho de um lado para o outro, porque tinha uma balsa que as pessoas podiam atravessar o rio de uma cidade a outra, mas às vezes as pessoas perdiam a balsa, então ela levava de barquinho. E uma vez E a forma que ela divulgava, então, era usando a camiseta, né? Aí ela divulgava usando a camiseta no barquinho enquanto estava trabalhando, a camiseta de Jesus. E uma vez um homem muito importante tinha perdido a balsa, né? Ele tinha uma reunião importante, um homem de negócios, e ele foi no barquinho com essa senhora. E aí, quando ele viu a camiseta dela, ele começou a zombar dela. Porque, sim, a camiseta não foi o caso, desculpa. Quando ele viu os remos que ela remava o barquinho. Porque num remo estava escrito oração e no outro estava escrito trabalho. E ela remava com os 2. E daí ele zombou dela, porque a gente não precisa de oração. Olha só, eu cheguei aonde eu estou com o meu trabalho. Eu estou indo para uma reunião importante do trabalho. A gente não precisa de oração e dessas coisas. E daí a mulher muito sábia, né, sem seus estudos, mas com sabedoria, largou o remo da oração e continuou remando só com o remo do trabalho. Só que como era só o remo de um dos lados, o barquinho começou a girar e não saía do lugar. E daí acabou formando aquele redemoinho, e daí o homem falou, mas tu tem que remar direito, porque assim a gente vai morrer, né? Se fizer o redemoinho com a água, o barco vai virar. E daí ela disse, não, eu só estou obedecendo o que o Senhor falou. Eu larguei a oração, porque a oração não é importante, eu estou só com o trabalho, né? E então ele se deu conta daquilo. E aí ele perguntou como que ela sabia disso, e ela mostrou a camiseta. Então o homem se deu conta de que ele tinha deixado a oração para trás, quando na verdade a gente precisa dos 2 para ir à frente, né? Para conseguir chegar no local onde a gente precisa. E ali na simplicidade. Né? E essa questão da camiseta é bem interessante, porque muitas vezes a gente usa em locais, assim, em shopping, e até foi um dia, após o Domingo da Misericórdia, voltando para Caxias, nós fomos no shopping e as pessoas nos paravam para pedir, nossa, que camiseta bonita, de onde é, quem que é, como é que é. Então chama atenção, né? É uma maneira bem interessante de divulgar. Exatamente. É uma maneira simples de divulgar também. Né? É uma forma de evangelizar. Uhum. E é aquela coisa também de ter a coragem de estar no shopping com uma camiseta da igreja. Sim. Né? Que muitas vezes a gente corre o risco de ter o receio de botar uma camiseta da igreja para ir no shopping, para andar na rua, para ir para o centro, para ir no banco, para qualquer coisa. Mas aí muitas vezes a camiseta do time a gente coloca, né? Sim. Aí, mas a camiseta de Jesus não pode, né? Então é uma forma também de evangelizar e de a gente, voltando àquilo que a gente falava no bloco anterior, de transmitir a fé. Talvez de um jeito tão simples, que é uma camiseta, talvez de um outro jeito, que é a oração do terço, da misericórdia, intercedendo por outras pessoas, talvez a forma de presentear alguém com o diário, né? São os diferentes jeitos que o Espírito Santo nos inspira para evangelizarmos, né? E como é que vocês
como é que vocês descrevem a ação de Jesus misericordioso no dia a dia de vocês, por exemplo, na escola de música? Como é que vocês percebem a ação de Jesus no dia a dia da escola de vocês? A gente trabalha principalmente com o público infantil, né? Geralmente as pessoas que nos procuram é para aula para as crianças. E eu acho que através das crianças mesmo, sabe? Que Jesus se mostra assim, tanto em alguma fala, né, na pureza das crianças, em alguma fala delas para nós. E também muitas vezes nos procuram justamente por nós sermos da igreja. E daí a criança quer começar a tocar na missa. Então isso também nos remete àquilo que a gente fazia quando era criança, né? E então ajudar as crianças a poderem tocar na missa, as crianças terem essa vontade também, que é aquela questão da camiseta. Muitas vezes a criança tem vergonha, né? Mas aí a gente faz o grupinho, a gente vai na missa, a criança vai na paróquia. A gente já organizou lá na nossa paróquia, né? Sagrado Coração de Jesus, para levar as crianças e outras paróquias também. E como eles se sentem importantes de estar ajudando, de estar no serviço, né? Teve uma menina, uma aluna minha, uma vez, que eu estava ensaiando com ela para uma missa, que seria a primeira missa dela, que ela iria tocar, né? E daí ela me mandou uma mensagem num domingo, e ela disse: prof, hoje não tinha nenhum músico na igreja, pediram quem tocava, e eu disse que eu tocava, e eu fui. Ela, assim, com a maior coragem, eu toquei a missa, porque eu tinha as músicas, e depois ficou muito bom, então eu queria agradecer que tu foi a primeira que confiou em mim, ela disse, sabe? Eu achei tão bonito, assim, porque ela teve coragem de fazer, mesmo que não tivesse alguém do lado ajudando, ela teve coragem e fez por amor a Jesus, porque não tinha mais ninguém, então ela sabia que ela conseguia e que ela tinha os dons, então ela colocou os dons a serviço, né? Então acredito que na própria forma da criança ser, é que a gente consegue perceber a misericórdia de Deus no dia a dia. Que ótimo! Que bela partilha que a gente fez hoje ao longo desse nosso Razões da Fé. Esse que é o programa de número 76. E a gente vai fazendo essa caminhada bonita, falando sobre os diferentes temas da vida da nossa igreja. Nós falamos sobre campanha da fraternidade, sobre quaresma, sobre advento, sobre o credo, né? Nós fizemos uma série pegamos o creio e fomos falando de parte por parte. São essas coisas ricas da nossa fé. E hoje nós dedicamos um domingo para falarmos da misericórdia de Deus. Ele nos abraça com o seu olhar do quadro da Divina Misericórdia, com a sua palavra, com a Eucaristia, com o sacramento da reconciliação, o Senhor vai nos abraçando. Nós agradecemos a vocês, Letícia e Carol, pela presença, por terem estado aqui, e a gente retorna no próximo domingo. Nós então vamos concluir o nosso programa Razões da Fé, deste domingo, 7 de abril. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.